Então, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, né? Estamos aqui naquela nossa missão, né? Poderia dizer missão. Nosso objetivo de fazer alguns vídeos sobre a síndrome do pânico, ansiedade e suas consequências. Hoje eu gostaria de falar sobre a responsabilidade nossa na nossa cura. Porque uma das características nossas, né, do portador da síndrome do pânico em específico, é ficar naquela dependência de que algo aconteça, de que alguém faça alguma coisa por nós. Isso é comum, isso é normal em nós, né? Então, ou a gente busca, quando busca o tratamento especializado no psiquiatra, no terapeuta, a gente fica esperando que eles nos resolva para nós as nossas situações, os nossos problemas, os nossos desequilíbrios. E a gente fica indo a consultórios cotidianamente, aguardando que eles por si, o tratamento por si, resolva. E é muito normal, muito comum a gente ouvir das pessoas que, apesar da frequência aos consultórios de terapeutas e de psiquiatras, não conseguirem o objetivo que tanto buscam. Então, por que seria isso? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque eu acredito, essa é a opinião, né? Eu acredito assim, porque a gente delega aos outros o equilíbrio que é nosso. Claro que o remédio, a terapia vai ajudar. O remédio vai atuar no corpo, sim, né? Vai ajudar na criação dos neurotransmissores, que a ciência fala, né? Que são substâncias que ajudam ao nosso psicológico. E quando o psicológico não está bem, a gente está desequilibrado, é porque essas substâncias estão desreguladas, né? Os neuropeptídeos, essas coisas assim. Então, a gente fica aguardando que o outro resolva por nós, né? Outra coisa que a gente percebe que é esse o fator, é que quando a gente está com algum sintoma, com alguma dificuldade, com algum medo, a gente sempre busca no outro. Por isso que a constância, né, de acessos às redes sociais, buscando alguém que fale como nós, que sinta como nós. Mas por que isso? É porque eu estou naquela dependência de que alguém, de que alguma coisa, de que algo externo resolva para mim. Então, uma característica nossa é sair buscando, né, nos lugares e nas pessoas, nos remédios, nas substâncias, a solução para o nosso problema. Quando, na verdade, tudo isso ajuda, mas precisa da nossa parte. Muito comum também a gente delegar as religiões, né? Eu vou para a religião tal, vou para outra fulana, que vai resolver lá, o fulano resolveu, o pastor, o padre, o reverendo, sei lá, o diretor espiritual do templo, resolve para mim. Então a gente vai delegando poderes que são nossos, deveres que são nossos, para terceiros, né? Vou pedir a Deus, vou rezar. Tudo isso tem uma limitação. Até Deus, na verdade, eu acredito, que Ele quer que nós façamos a nossa parte. Quer que nós contribuamos para a nossa cura, para o nosso equilíbrio. Quer que nós deixemos de terceirizar parte da obrigação que é nossa para outras pessoas, para outras situações, para outras coisas. Então, qual é a nossa obrigação? Qual que é a nossa parte? Qual que é o nosso quinhão dessa responsabilidade da cura? Porque a medicina deu a sua parte. O médico prescreveu o remédio, o terapeuta deu o aconselhamento, deu as dicas, né?
parte da medicina está feita. O que eu devo fazer então? Tem coisas que o remédio não atinge. Tem coisas que o remédio não atua. Que é no pensamento. Que é no medo. Como é que um remédio vai mudar um pensamento negativo de doença que eu passo o dia inteiro? Como é que o remédio vai atuar no medo e no pensamento negativo que eu tenho o dia inteiro? Como é que o pastor da igreja, o padre, o dirigente espiritual da religião que eu professo, vai conseguir tirar aqueles pensamentos intrusivos, aquele negativismo que eu trago? Então, essa é a minha parte. É lutar contra isso em mim, é mudar isso em mim. A ciência ainda dá umas dicas, né? Quem lê um pouquinho de psicologia e ouve, né, alguma coisa sobre isso, quanto a isso, eles falam para a gente ir mudando os pensamentos, alterando os pensamentos negativos por positivos, doentios por saudáveis, confrontar os medos, enfrentar os medos, lutar contra os medos, porque remédio nenhum adiantará, porque religião nenhuma resolverá se a gente não fizer a nossa parte. Deus já fez a parte dele, eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos. Deus já fez a parte dele, nos deixou saudável do corpo até agora. Não temos doença no corpo, temos doença na mente, no psicológico. Então, a parte de Deus está feita. Para quem optou pela medicina, pela terapia, né, pela psiquiatria, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a terapia já fez a parte dele. O médico prescreveu o remédio, o terapeuta deu as dicas. Mas e eu? Eu parei de ter o medo que eu tinha, eu confrontei os medos que me deixam apavorados, eu pensei racional em uma situação que eu achava que era perigosa e não era. Então são esses comportamentos, esses pensamentos, essas atitudes repetitivas que vai causando ansiedade, que vai gerando os medos e que vai entrando naquele processo que a gente sempre fala. Então, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer o que nos compete. Porque até aí o remédio não vai atingir, o remédio não vai tirar o medo. O remédio não vai tirar o comportamento negativista, de pessimismo, de doença que a gente traz. Essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa parte na cura. Então, acredito que quem não faz isso fica curado pela metade. E quem cura pela metade não cura, porque o remédio, a religião, ou a terapia, não faz o efeito, porque a parte do doente ele não faz. A parte do desequilibrado ele não faz, que é lutar contra as suas imperfeições. Imperfeições no sentido assim, do medo, do pensamento repetitivo, pensamento negativo, pensamento destrutivo, o pensamento catastrófico, né? Tudo começa no pensamento. Você começa a pensar uma coisa negativa, uma coisa doentia, uma coisa de catástrofe, uma coisa que acontece lá no Japão, a gente já fica com medo aqui. E isso vai gerando, o pensamento vai gerando coisas negativas. E isso vai gerando medo. Isso já bastará para entrar naquele processo de ansiedade. E a ansiedade vai gerar tudo aquilo que a gente conhece muito bem, né? Então, é isso que eu me propus a falar hoje. A nossa parte. Cada um se pergunte, eu estou fazendo minha parte? Eu estou lutando contra os medos? Eu estou confrontando os meus medos? Eu estou tentando diluir os meus pensamentos negativos? Os meus pensamentos doentios? Os meus pensamentos intrusivos? Essa é a sugestão que eu dou hoje, tá? Então, eu gostaria que vocês analisassem, pensassem e tirassem suas próprias conclusões. Talvez esteja aí a parte que falta
para a cura. Que a gente deixa muito por conta dos outros, espera que os outros façam, espera que os outros decidam. Em contrapartida, a nossa parte vai ficando. E talvez não, eu acredito que a nossa parte seja a principal, né? Que é a luta conosco mesmo, com os nossos pensamentos e com os nossos medos, tá? Peço a vocês que analisem esse lado. Então fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.